Meu nome é Emanuel Fai Mata da Fonseca, nascido no município de São José, sobre todas essas lajes, como diz o meu querido amigo Dida Lira, São José da Laje, no interior de Alagoas. Depois que meu pai chegou em São José da Laje, mais ou menos com 18, 19 anos, foi trabalhar na usina Lajinha, do falecido pai de João Lira, Salvador Lira, e ali começou então a sua vida. Quando conheceu minha mãe, ali se casaram e o primeiro filho fui eu. Depois então, meu pai, seguindo a carreira de advogado, ele teve em João Lira o seu patrono, porque toda semana ele vinha de São José da Laje para Maceió, onde havia a famosa Jaqueira, apelidada à Faculdade de Direito nossa aqui de Alagoas, Jaqueira, porque ela recebia seus filhos, que eram os futuros advogados, não somente de Alagoas, mas de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba. Vinha gente de todo canto para estudar aqui em Maceió, porque nesses locais a única faculdade que tinha, mas não dava para o que queria, era a Faculdade do Recife, onde o grande Tobias Barreto brilhou. E, então, papai aqui começou a sua vida como promotor de justiça, lá em São José da Laje. Depois nós fomos para a União dos Palmares, e a União dos Palmares, papai fez concurso para promotor de justiça, passou, nós continuamos morando lá um período, e depois papai foi nomeado para a comarca de Porto Calvo. E lá em Porto Calvo, papai estabeleceu a sua primeira residência como promotor de justiça. Acontece que minha mãe, depois de um certo período, adoeceu de um fluxo de sangue e o médico recomendou que ela saísse imediatamente de Porto Calvo, porque em Porto Calvo havia um clima desfavorável para aquele tipo de enfermidade, e o lugar melhor para ela viver seria Garanhuns, em Pernambuco, coincidentemente a cidade onde meu pai nasceu. Meu pai é pernambucano, de Garanhuns, né? E lá em Garanhuns passamos mais ou menos uns 4 anos ainda morando lá, até a mamãe se restabelecer totalmente, e foi então que ela conheceu a Nadia, já aqui em Alagoas, e o clima na época era muito parecido com o de Garanhuns. Ela disse: aqui eu vou me dar bem. Realmente, vivemos em Anadia durante 19 anos. Então eu cheguei lá com 5 de idade, já vindo de União dos Palmares. Uma coincidência interessante é que em União dos Palmares, papai comprou a casa do famoso Jorge de Lima, onde o Jorge de Lima nasceu naquela casa. Eu nasci também nessa casa. E foi para mim depois uma alegria muito grande, porque eu sempre gostei muito de poesia, já ganhei Prêmio Nacional de Poesia, etc. E então, nascido em União dos Palmares, nascido em São José da Laje, fui morar na casa de Jorge de Lima em União dos Palmares, e ali nasceram vários irmãos meus, o doutor José Aldi, que foi advogado criminalista aqui em Maceió, e nasceu Túlio Mata Fonseca, que foi também o gerente-geral da Caixa Econômica de São Paulo, no setor de loterias esportivas, exerceu um altíssimo cargo na época, meu irmão Mário Túlio Mata Fonseca. Depois tivemos Hermes da Fonseca, que foi presidente da Câmara de Vereadores do município de Anadia, e foi abortada a sua carreira política quando sofreu um desastre de automóvel e faleceu aos 33 anos de idade. E daí nós temos os irmãos todos que foram nascendo em Portugal, o outro nasceu em Anadia, mas Anadia foi o último pouso
de papai, assim, familiar, no interior, e ali nasceu mais ou menos uns 6 irmãos meus, a maioria mulheres, que éramos, então, 12 irmãos. Os irmãos, pela ordem, Emanuel Fai Mata da Fonseca, já anunciado, José Aldo Mata da Fonseca, Mário Túlio Mata da Fonseca, Hermes da Fonseca Mata e Márcio Edmar Mata Fonseca, grande jornalista, escritor no Rio de Janeiro, foi até secretário de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, na área de jornalismo, né, administração. Também depois vieram as moças. As moças foram Dacia Leonora Mata da Fonseca, é viva, mora aqui na rua Antônio Gervásio, aqui próximo a mim, e é dentista aposentada do INPS, doutora Dacia Leonora Mata da Fonseca. Depois, doutora Decele Valéria Mata da Fonseca, psicóloga, formada na Suíça, e na Suíça exerceu por 20 anos a profissão de psicóloga de idosos, onde veio aqui para praticamente viver a aposentadoria dela, e aqui mora na cidade de Paripueira, onde me adquiriu, na época, um hotelzinho que eu construí, já aposentado, construí um hotelzinho em Paripueira, com uma casinha só para mim morar e a mulher, e do lado dos apartamentos, 4 apartamentinhos, que eram umas cabanazinhas, né, que eu chamava Paripueira Praia Hotel. Uma aventura depois de aposentado já, que eu fiz isso em Paripueira. Essa irmã, quando chegou da Suíça, lá, Decele Valéria, ficou apaixonada pelo lugar, disse, meu irmão, me vende esse hotel. Ela disse, isso não é hotel, é só aqui umas cabaninhas. Eu disse, não, mas eu quero, quanto é? Fizemos um acordo lá, ela ficou, hoje ela é dona desse hotel, que ela já ampliou, já fez mais alguma coisa lá em Paripueira. Depois dela, então, veio doutora Maria da Piedade Mata da Fonseca. Foi advogada, foi funcionária no setor jurídico da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, já falecida, era casada também com um médico. Depois dela veio Maria Isabel Mata da Fonseca, está viva, é professora de artes, já aposentada. Depois então vem mais a Decele Valéria, eu já falei, né? Decele Valéria. E finalmente Maria do Socorro Mata da Fonseca, que morreu de leucemia no Rio de Janeiro aos 5 anos de idade. Conhece da Mata Fonseca? Era irmão da minha mãe. Sim. Ele estudou para fazer o curso concurso de juiz com meu pai. Meu pai era um cunhado, né? Ele gostava muito do meu pai. Aí ele disse, não, eu quero fazer o concurso para juiz. Vai lá para casa. Aí a gente morava na Nadia. Aí ele foi para a Nadia, papai passou num dos primeiros lugares do concurso de juiz. Através dos ensinamentos do papai, né? Então, com a Cida Mata Fonseca, teve uma influência também muito boa na minha vida. Fui advogado em Arapiraca, depois foi prefeito da cidade, depois foi deputado estadual e, finalmente, decepcionado com a política, isso mesmo, decepcionado com a política, fez o concurso de juiz e passou. E terminou a vida dele como juiz da capital, aqui, juiz de menores da capital, porque morreu antes. Teria sido desembargador, não tivesse morrido cedo, ele morreu com 57 anos. Naquela época, para chegar a desembargador era difícil, entendeu? Então, eram 5 desembargadores só, acaba chegar lá, era uma peneira danada. Aí ele não chegou, morreu antes, com 57 anos ele morreu, juiz. Já considerado velho, né? Com 57. A minha infância em Anadia foi de uma riqueza extraordinária para a vida de qualquer garoto. Porque em Anadia nós temos o famoso Rio São Miguel, né? Na minha época era um rio que não estava nem naquele plano de ancilostomosa, que como
Viçosa da Lagoa sofria disso, Quebrangulo sofria disso, os rios ali. O rio São Miguel e Anadia não. Ele era limpo. Então, tomei muito banho de rio com meus colegas da minha idade, 8, 10 anos, tomando banho de rio, sem perigo nenhum. E era uma maravilha. A gente saía de casa, morávamos no centro da cidade, e quando o papai chegou lá, tinha uma casa para vender. Ele, na ocasião, tinha algum dinheiro junto, já de alguns anos, e comprou essa casa em Anadia. A gente foi morar em Anadia, no centro da cidade. Ainda está lá essa casa hoje, que pertencia até pouco tempo ao desembargador Tenório, já falecido há pouco tempo agora, e continua a mesma casa lá em Anadia, ainda do meu tempo de criança. Eu até, se tivesse sabido que ele queria vender, eu tinha comprado só para recordar meu tempo, de vez em quando ir lá ter um pouso, né, em Anadia, uma pousada. Anadia me deu mais o quê? Anadia me deu tudo da minha infância, porque eu cheguei aos 5, exatamente começando a infância, né, e saí com 19. Foi da Anadia que eu vivi um dos momentos mais lúdicos da minha vida, porque no centro da Praça Doutor Campelo de Almeida, em Anadia, era o lugar da festa da padroeira da minha cidade, que chama-se Nossa Senhora da Piedade. Então, Nossa Senhora da Piedade, a festa praticamente era dentro da minha casa, porque eu morava em frente à festa. Quando botava o meu pé na calçada, eu já estava na festa, ali, todo ano, né? Então era uma festa inesquecível, e eu já posso contar aqui que ela até hoje me dá prêmio, essa festa, porque eu ganhei um prêmio nacional de poesia, entre os 10 maiores poetas do Brasil, do Rio de Janeiro, disputando com J.G. de Araújo Jorge, que na época era o sucesso da juventude, principalmente da juventude feminina. Ele gosta, a poesia toda voltada para mulheres e tal, e para o amor, né? E então eu disputei com ele esse prêmio, que eu tirei também o prêmio, e nós, os 10 melhores poetas, cada um recebeu do governo do estado do Rio de Janeiro, na época, um prêmio chamado Cassimiro de Abreu, uma imagem de Cassimiro de Abreu, feita em bronze, num pedestal de madeira de lei, que ainda hoje tenho em Paripueira, na casa da minha mãe. Ela guarda isso com carinho danado. Está na casa dela. Alexandre Norman Barbosa da Fonseca, advogado e odontólogo. Tatiana Cássia, com 2 S, Tatiana Cássia Barbosa da Fonseca, advogada. E só tenho os 2. Agora, netos. Tenho dela, da minha filha Tatiana, com seu esposo essa aqui agora é fácil. Jaildo Albuquerque. Jaildo Albuquerque, minha filha é casada em segundas núpcias, atualmente com Fabiano Botelho Carvalho. É o segundo esposo. Não tem filhos com ele. Só tem essas meninas, minhas netas, que chama-se Emanuele, que deu um dos maiores poemas que eu escrevi, e poesia, primeira neta. Segunda neta, Isabelle Vica Barbosa da Fonseca Albuquerque. Gabriela Fonseca Albuquerque é a terceira neta. E a minha netinha mais velha, a bisnetinha, mas essa aí tem 5 aninhos. 5 aninhos, Sapeca Sabida, atriz, já é atriz de teatro. Rafael, o primeiro neto. Depois tem Douglas Fonseca também. Douglas, 2, né? Petrus, Rafael, Thales e Douglas. Santiago, só quem caça dá santo. Então a formação intelectual veio através do meu pai, que sempre que viajava, papai viajava sempre, promotor, e na época o promotor podia advogar particularmente. Só não podia advogar contra o Estado e a nação, né, e o município. Mas particularmente o promotor podia advogar. E foi aí que papai sustentou os filhos. Porque em Anadia
e Redondeza, até chegar a Arapiraca. Papai era um advogado conhecidíssimo da época e ganhou realmente bastante dinheiro na época. Inclusive chegou a ser sócio do ex-governador Afrânio Lage, que também foi um advogado famoso aqui em Alagoas. E papai chegou a ser sócio dele em muitas causas lá nessa região aqui da beira-mar, que vai até Maragogi. Ele ganhou muitas questões ali, ganhou até sítio de coqueiro. O cara não podia pagar em dinheiro, pagava em sítio. Entendeu? Então papai teve essa... a advocacia para ele foi a salvação da lavoura, né? Porque com aquela multidão de filhos que ele tinha, 12 meninos e meninas, sem dinheiro não ia poder fazer muita coisa não, né? Então ele se desdobrava, era um homem hiper trabalhador. Além da profissão não ser descurada, ele cumpria sua obrigação e fazia essa parte particular para a sobrevivência. Porque o promotor na época ganhava, como dizia o Chico Anísio, o saláriozinho desse tamanho. Meu pai era um intelectual de valor e escrevia bem, escrevia para o Jornal de Alagoas, todos os domingos, ele morando em Anadia, era uma espécie de representante do Jornal de Alagoas em Anadia. Então, todas as histórias que passavam durante a semana, ele mandava para o jornal, colaborando. Na época havia inúmeros jornalistas assim, feitos em casa, né, que escreviam representando seus municípios, e formou a famosa página do Jornal de Alagoas, chamada Jornal dos Municípios, na época, né? E papai fazia parte desse pessoal, que reunia muitas vezes comandados por Genésio de Carvalho. Genésio de Carvalho é famoso jornalista aqui, fundador da Associação Alagoana de Imprensa, da qual eu faço parte há muitos anos. Hoje não sei mais quem é o diretor, mas há pouco tempo era Laurentino Veiga. Eu não sei se ainda é ele. Eu nunca mais tive contato. E eu vivi momentos muito bonitos na Associação Alagoana de Imprensa, que o Genésio era muito dinâmico, né? Falecido já, era muito dinâmico, nos levava para as cidades do interior aqui para a gente conhecer, fazia aquelas excursões anuais, visitando as cidades, e geralmente a gente era recebido pelos prefeitos, que davam cobertura para a gente conhecer. Era muito interessante a Associação Alagoana de Imprensa. Eu tive a alegria de pertencer. E isso me estimulava sempre a escrever, claro, né? Havia sempre um prestígio voltado para esse tipo de ação aqui no Estado de Alagoas. Não é sem razão que o Estado de Alagoas deu grandes jornalistas, grandes escritores, grandes oradores também tivemos. Um deles era o Cônego Machado. Nós tínhamos então 2 sacerdotes, Cônego Machado e um outro, que foi senador da República, Cônego Vasconcelos, só sei o último nome dele, que foi um dos maiores oradores do Brasil, orador sacro e orador político também, né? Cônego Vasconcelos, que eu conheci. E certa vez eu estando em Arapiraca, eu tinha lá um tio que entrou na política, chegou a ser prefeito, deputado, com Aracida Mata Fonseca. Então eu ia sempre lá visitar minha avó, que era mãe de mamãe. E quando chegava lá, essa menina, que ainda é parenta da minha avó, aparecia lá para visitar a prima e tal. Eu também, conhecendo ela tinha uns 13 anos de idade, Solange, o nome dela, Solange Barbosa, hoje Solange Barbosa da Fonseca. E terminei conhecendo aos 13 anos, e aos 13 anos, depois de mais ou menos 10 anos, o pai dela ainda foi para o Rio de Janeiro. Eu pensei até que ia perder a namorada e tal, mas não, ela manteve-se firme e tal. Sei que terminamos depois de 10 anos de namoro e noivado, casando. E hoje temos 60, se não me engano, 63 anos de conhecidos e de convivência 52 de casado. Então, deu certo, né? Ela estudava lá em Arapiraca, no Colégio das Freiras, São Francisco. O Colégio São Francisco que dava de registro, um colégio tradicional e muito bom colégio em Arapiraca. E
E eu estudava aqui em Maceió, interno, no Colégio Guido de Fongalã. Passei um período de 4 anos interno. Foi o maior sofrimento da minha vida, foi esse. 4 anos interno no colégio, era quase como uma prisão naquele tempo. Era uma prisão mesmo. E ela estudava lá, era Piraca. Então só encontrava ela quando estava nas férias, né? Ela também estudava, e a gente se encontrava nas férias. E assim chegou o tempo que eu já estava taludinho, vamos dizer assim, já tinha crescido bastante, foi quando eu noivei já aos 23 anos, mais ou menos, noivei. E só casei com 28, porque eu disse ao meu sogro, só caso sua filha depois que tiver a casa para morar e um emprego para sustentar ela e minha família. Aí ele, você é decidido mesmo, né? Mas tem que ser. Se eu vou casar com a sua filha para pedir o senhor para me ajudar a comer e beber e morar, não. Agora, quando eu tiver isso aí, o senhor pode ficar certo. O meu noivado com ela é sério. Eu quero realmente fazer vida com ela. E assim foi, né? Até hoje, graças a Deus, somos felizes. Tivemos um casal de filhos e esse casal de filhos nos deu 3 netas e 4 netos. E juntou são 9, né? Desses 9 já temos bisnetos. Gigi, tem 5 anos, e o Henri, que tem 4, e o Miguel Fai, que está para nascer. Quando eu tinha já meus 18 anos, e já estava estudando em Maceió, né? Estava me preparando para fazer direito, já no 3º ano científico, fazia muita farra, eu era muito farrista, gostava de tomar minha cerveja todo fim de semana e às vezes virava à noite, chegava em casa às vezes de madrugada, depois daquela farra enorme, com a turma de mais ou menos 5 amigos, que a gente eram 5 irmãos, que andavam, irmãos assim, de tomar cervejinha, né? E de amizade, ainda hoje são meus amigos, os que sobreviveram, continuam meus amigos. Com um deles eu poderia citar aqui o doutor Pedro Teixeira Duarte, que é proprietário da Ulisses Pernambucana, Casa de Saúde, que ele se preparou a vida todinha para ser psiquiatra. E quando atingiu esse grau, ele casou com a filha do Dr. Roland Simão, que era um dos maiores médicos laboratoristas aqui na época em Maceió. E hoje ele é vivo ainda com sua esposa, Diana, e moram ali em Bebedouro, lá no alto. Tem uma chácara Siddhartha, onde ele mora com a esposa e seus filhos e netos. Né? Alô, doutor Pedro Teixeira. E outros amigos, como a Tiane Pires, que também foi um grande jornalista. A Tiane Pires foi um grande jornalista da minha época e morreu depois que ele foi preso na época da Revolução, se não estou enganado, e parece que na prisão ele apanhou um germe lá e tal, e morreu em consequência desse germe, né? Tiane Pires, que Deus o tenha na sua glória. E outros amigos lá de Sergipe, né? Um é dentista lá, ainda hoje está vivo, e o outro seguiu a carreira de agrônomo. Ambos moram no estado de Sergipe. Um em Aracaju e o outro parece que mora no interior de Itabaiana, cidade dessa. Além disso aí, nós tivemos outras grandes amizades que nos conservamos amigos até hoje, como por exemplo o Dr. João Sampaio, que é reitor do SESMAC, é meu contemporâneo. Na época ele morava em frente ao Bar do Chopp, que ainda hoje é o Bar do Chopp ali, né? Eu só praticamente toda a tardezinha que saía da escola, e ia para o Bar do Chopp para conversar um pouquinho, e às vezes quando tinha algum no bolso, tomava um chopinho. Na época não tinha muito, papai tinha 7 filhos, 5 estudantes internos, não era brincadeira na época. O dinheirinho dele era suado para sustentar a gente estudando nos colégios aqui da capital, e 2 estudando fora, em Garanhuns e um em Arapiraca.
professor Pedro Reis em Arapiraca, em Garanhuns no Colégio das Freiras, e aqui em Maceió, no Batista, no Colégio Guido de Fongalã, era filho espalhado por todo lado estudando, entendeu? Papai. A minha vida, depois dos 25, 27, 28, depois dos 30 anos, eu já estava meio adoentado, né? Eu conheci um movimento da nossa Igreja Católica Apostólica Romana chamado Movimento dos Focolares. O Movimento dos Focolares ele existe desde 1943, em plena época da guerra. Chiara Lubich, uma italiana de Trento, com as colegas da época, mocinhas, que estudavam juntos no colégio lá, em Trento, elas saíam muito juntas para se livrarem das bombas que caíam sobre a cidade de Trento, e iam para uma espécie de umas cavernas, onde ali elas, à noite, liam o Evangelho. Eram todas católicas, levavam a Bíblia para ler durante aquele período da guerra mais terrível, quando a Itália foi quase que arrasada, né? E elas se defendiam, né, entrando nessas cavernas, e ali estudavam o Evangelho. E começaram a ajudar as pessoas a fazer alguma coisa na vida, aos pobres, principalmente, cuidavam dos pobres, os feridos, ela ajudava. Então, esse movimento dos focolares nasceu em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, lá na Itália. Em Trento, era uma parte onde foi muito atingida pelo terror da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E Chiara Lubich fundou esse movimento e hoje está no mundo inteiro. E aqui no Brasil eu tomei conhecimento disso mais ou menos em 1958, 59, eu vim tomar conhecimento, em Palmeira dos Índios, através de um dos maiores escritores alagoanos que, por sinal, está até ultimamente esquecido. Chama-se Luiz Barros Torres, Luiz B. Torres, de Palmeira dos Índios, com quem convivi durante 2 anos seguidos, quando era promotor de Palmeira dos Índios, fizemos amizade, e a gente frequentava a loja Sincera, que era a loja de Graciliano. Coincidentemente, a loja de Graciliano, nesta época, pertencia a Luiz B. Torres, a família Torres, muitos irmãos, né? E o Torres era um escritor nato, poeta também, homem de teatro, fez teatro em Palmeira dos Índios, fez literatura, fundou academias, era um homem extraordinário. Eu tive a honra de ser amigo desse cidadão, que morreu novo, ainda com 60 anos de idade, em Palmeira dos Índios. E essa influência de pessoas da área, meu pai, que gostava muito de ler, sempre que viajava me trazia livros, eu me lembro de um livro ilustrado na época, A Vida de Rui Barbosa, que o papai tinha o maior respeito, da área dele, na área jurídica, né? Grande jurista brasileiro, internacionalmente reconhecido, né? Até em Haia, lá em Haia, na Holanda, onde estive visitando, por conta desse livrinho. Você vê que coisa interessante da vida da gente, né? Por conta desse livrinho, papai me deu A Vida de Rui Barbosa. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, e ele me deu para ler esse livro, um dos primeiros livros que eu li. Eu fiquei com aquela imagem de Rui Barbosa até os dias de hoje, né? E quando eu fui para a Europa, convidado pelo Movimento dos Focolares, eu fui convidado para ir a Roma, num encontro lá, mundial, do Movimento dos Focolares. Eu fazia parte lá do setor de famílias novas. Aquelas famílias que entravam para o movimento tinham o nome de famílias novas, renovadas pelo Evangelho. Então, fui convidado, e de lá, numa dessas vezes que eu fui, passei lá pela Holanda, passei 6 dias na Holanda, e lá na Holanda eu visitei a casa de Rui Barbosa, onde ele foi o Águia de Haia, né? Lá na Itália. Então, a minha vida é muito rica nessa área, porque através do movimento focolar eu conheci toda a Europa, menos a Europa Oriental. A Rússia, na época, ainda havia a Guerra Fria, nesse período ainda, e eu tinha horror à Rússia porque era comunista. Comunista recusa Deus, né? Aí o Brasil, a situação que o Brasil está vivendo agora,
tem uma certa influência disso aí. Pessoas que não acreditam em Deus, acreditam no dinheiro e no poder, que destrói, às vezes, um país que, em construção, para tudo para viver crises que o Brasil mesmo, como país, não merecia nem merece. Mas outra área da minha vida também que estou vivendo neste momento, uma parte da história do Brasil que eu estou vivendo mais uma vez aqui, da política nossa. Mas vamos voltar para o movimento dos focolares. Marcou muito porque eu sempre fui meio místico. Tanto assim que o célebre poema 2 de fevereiro, que me deu o nome nacional, e ainda ontem houve uma festa aqui, foi declamado, foi aplaudido, cantado, o meu poema ontem, né? Que uma pessoa que estava presente me contou, o doutor Antônio Arnaldo, que é um dos grandes lutadores pelo desenvolvimento da cultura aqui no estado de Alagoas, ele esteve presente ontem numa festa aqui da Academia Alagoana de Letras e Artes. E nessa festa fizeram uma homenagem ao poeta Manuel Fai, declamando o seu poema 2 de fevereiro, inclusive que o Chico de Assis declama também. Aí na cidade toda, por onde ele anda, pedem para ele declamar esse poema, que foi um prêmio que Nossa Senhora da Piedade de Anadia me deu quando eu estava doente, já bem doente mesmo, problemas psicológicos, né, por conta da bebida, já. E eu fui ao psiquiatra, e o psiquiatra disse, você para ficar bom é só deixar de beber. E eu fumava com uma caipora, cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia, um rapaz de 18, 19 anos. Né? E aquilo ali teve um grande abalo na minha vida, que foi um abalo que me levou exatamente para o lugar que eu gostaria de estar, que era hoje. É onde estou hoje. Porque eu abandonei tudo isso que a vida nos oferece falsamente, né? E a gente às vezes se dedica a isso aí pensando que aí está o segredo da vida, aí está a desgraça da vida. Eu recomendo a quem fuma que deixe de fumar. E recomendo a quem bebe que beba devagar. E não beba muito não, porque a bebida acaba com qualquer um. Eu quase fui vítima, mas a medicina de Deus, em primeiro lugar, me tirou, me jogou dentro do movimento focolar. E eu não saí até hoje, eu faço parte do movimento dos focolares, que me levou, como eu disse há pouco, a conhecer toda a Europa, né? E também a conhecer grandes personagens, porque Chiara Lubich é um dos personagens do século XX, um dos maiores personagens do século XX. Eu fui aluno dela em Roma, onde ela tinha uma casa, e lá passei uma semana assistindo aulas, e o processo de canonização dela já está correndo lá no Vaticano. Brevemente nós teremos uma nova santa italiana, Santa Chiara Lubich. E foi esta mulher que foi minha professora em Roma, né? Professora de religião, naturalmente, que é a área dela. E isso aí me fez um bem extraordinário na minha vida, e vai fazer sempre um bem até o fim da minha vida, porque jamais me afastarei de movimentos focolares, nem da minha igreja, com fé em Deus. A área intelectual, de escritor, de tudo isso, também teve influência do movimento dos focolares. Toda a minha literatura é muito voltada para o espiritual, né? Minha literatura, minhas poesias, algumas brabas, outras mais suaves, outras mais amorosas. Então eu escrevi de todo tipo de nuances, né, do ser humano. E a alegria de ver meus poemas declamados no Brasil inteiro, por aí, né? Inclusive quando ganhei o prêmio no Rio de Janeiro, os jornais publicaram meu poema na íntegra, o poema que me deu o título, né? Por coincidência, reportagem feita por um alagoano chamado Tobias Granja. Tobias Granja foi meu companheiro contemporâneo, né? E quando estava no Rio de Janeiro, que eu ganhei esse prêmio lá, Cassimiro de Abreu, o troféu Cassimiro de Abreu, ele foi quem deu a notícia, foi publicado aqui numa página inteira da Gazeta de Alagoas, ele está aí no Instituto Histórico, arquivada, e no Rio de Janeiro, Correio da Manhã,
JB, os jornais da época, publicaram a reportagem sobre mim, eu na capa, lá do segundo caderno, e numa pose com o cacique Araribóia de Niterói, onde houve a festa de declamação dos poemas por artistas famosos da época, como Dilu Melo, que declamou meu poema, levantou a plateia em Niterói para bater palma, e o poeta lá assistindo admirado, não sabia por que eu era aquilo, e eu acho que então foi Maria que me deu esse prêmio a minha vida toda. Onde eu chego, esse prêmio está presente e me alegra muito o coração e a alma. Né? E tenho 13 livros escritos atualmente, né? Contos, poesias esparsas, pesquisas, enfim, um pouco de cada área. Eu só nunca fui crítico literário, nem sou crítico literário. Inclusive, eu, ultimamente fui convidado por um amigo meu que lançou agora um livro, Dr. Antônio Arnaldo Camelo, lançou um livro muito interessante. Esse último livro dele, sou eu que faço o prefácio. E no prefácio eu disse ao doutor Arnaldo, se eu nunca fui nem sou crítico literário. Quem sou eu para fazer prefácio de livro? Vou dizer aqui as palavras do meu coração para o meu querido amigo e grande artista alagoano da arte de escrever, de declamar e de cantar. Tudo isso ele faz. Toca violão muito bem, declama muito bem, canta muito bem e é um amigo de escola, um grande amigo, daqueles amigos que está presente em todo momento que você precisa dele e vice-versa, quando eu também sou assim com meus amigos. E a minha vida tem sido um encantamento, posso dizer isso sem medo de errar. Um encanto, sempre no meio desse pessoal que gosta dessa área maravilhosa, que deu tantos artistas importantes para a Alagoas, né? Jorge de Lima, um dos principais, né? Essa Negra Fulô, que maravilha de poema. Aí sai por aí muitos poemas maravilhosos de Jorge de Lima. Depois temos aí o Guimarães Passos, que foi fundador da Academia Brasileira, um dos fundadores da Academia Brasileira, ele está ao lado do Machado de Assis e outros grandes nomes. E, enfim, eu posso dizer que sou um homem em realização, porque o homem, quando se realiza, ele já partiu desta para a melhor, que é o paraíso. Eu tenho um livro que até agora não teve destaque, a não ser um comentário de Heitor Coni, da Academia Brasileira de Letras, sobre esse livro meu, me comparando a Guimarães Rosa, esse livro. Essa comparação ele fez e publicou na época na revista O Cruzeiro. Heitor Coni tinha uma coluna semanal no O Cruzeiro e numa dessas colunas ele dedicou a coluna toda a mim. Eu, não sei porquê, esse livro meu chama-se Mombaça. E são contos regionais, todos vividos na época que eu fui juiz de Traipu, aqui na beira do Rio São Francisco, né? Ribeirinha aqui, de São Francisco, e São Brás, as duas cidadezinhas onde eu fui juiz durante 5 anos, as duas. E na época eu percorria de lancha, tinha uma lancha, a lancha Tupi, onde a gente saía percorrendo o Rio São Francisco. Fui algumas vezes até Pão de Açúcar, onde o juiz da época, Atila Machado, era juiz da época, me recebia lá para declamar poesias para o povo, para os jurisdicionados dele, lá no clube lá de Pão de Açúcar. E muitas vezes fui a cidadezinha que deu origem lá, a antiga Cachoeira de Paulo Afonso, que tinha lá era um começo de uma produtora de energia, aproveitando a força da água, né? Lá, na época, eu ia também a Piranhas, era amigo do juiz de Piranhas. Na época,
Tinha um amigo meu que era promotor, que hoje foi depois presidente do tribunal, Washington Luiz, era um grande alagoano lá da região, que defendia, ainda hoje, não sei, teve aí um problema político e está sofrendo alguma coisa a respeito disso já no tribunal, como presidente do tribunal. Espero em Deus que o ajude, que ele saia desse problema e se tiver seu pecado, pague, mas se não tiver, que seja absolvido. De Alagoas, de Município Falcão, eu era um garoto que estava começando a aprender a corrigir textos, porque não tem um setor importante do jornal da época, hoje eu acho que ainda continua, não sei, em que 2 ou 3 ficavam ali numa sala reservada para corrigir os textos que eram publicados no dia seguinte. E eu fui um desses rapazes. Aprendi muito português lá no Diário de Alagoas, do falecido governador Sebastião Marinho Muniz Falcão. Com que teve até um momento interessante, assim, pitoresco na minha vida. Eu, na época dele, eu fiz um concurso para ser escriturário do Estado de Alagoas. E na época, por incrível que pareça, escriturário era um cargo importantíssimo. Tanto assim que eu recebi um telegrama do governador Muniz Falcão me convidando para eu ir tomar posse no Palácio dos Martírios. E eu fui, claro. Eu ia lá com o telegrama na mão, o chefe do gabinete civil era o coronel Argolo, famoso na época, coronel Argolo. E o coronel, não, o governador mandou o telegrama para você, vou avisar ele, está aí. Aí eu fui lá dentro, daqui a pouco ele me chamou, eu entrei, aí o Muniz Falcão levantou-se e disse, é fai ou fei? Aí eu digo, tanto faz como tanto feio, governador. Aí ele riu à vontade, né? A pessoa brincando, chega aqui, gente, toma posse do seu cargo, meus parabéns e tal. Aí assinei lá o termo de posse, ele me deu o título e eu fui registrado no DSP. Eu fui me preparando, já na Faculdade de Direito, com o fito de ser promotor de justiça, que era a profissão do meu pai. Eu queria ser como meu pai, queria ser promotor de justiça. Mas por incrível que pareça, durante o tempo todinho que eu esperei para fazer o concurso de promotor público, não aparecia nenhum. Então fui ficando já o tempo passando e eu querendo entrar para a área jurídica, profissional, ou juiz, ou promotor, ou procurador, e fiz o concurso de juiz, porque eu não tinha de promotor, eu fiz o concurso de juiz, passei em primeiro lugar. Fui nomeado pelo governador Muniz Falcão, certo? E, graças a Deus, me dei muito bem. Passei dificuldades enormes, né? Porque ganhava muito pouco o juiz, muito pouco. Para manter a família, numa cidade como São Brás, que para chegar aqui era quase um dia de viagem, entendeu? Em Maceió, porque não tinha estrada, não tinha nada. Tinha que pegar um trecho para entrar em marcha em aquela cidadezinha vizinha, perto da ponte, como é? Porto Real do Colégio. Para chegar em Porto Real do Colégio era uma novela, pela beira do rio. Né? Aí quando chegava aqui tinha outro trecho para chegar lá em Maribondo, que era horrível. Né? Então, ninguém queria ser juiz, nem promotor dessa área. Aí comecei a vida nessa área. Né? Lá em São Brás, houve um inventário. E o inventário foi recebido pelo escrivão e veio para mim para eu dar o despacho. Quando eu li o inventário, era uma cuscuzeira de alumínio, 5 colheres de sopa, aquelas colheres grandes, né? Um bule, coisas triviais. Eu acho que, não sei se foi brincadeira do escrivão, não foi não, porque ele era um homem sério, e me trouxe aquilo para lá. Eu mandei intimar os inventariantes, né, os filhos e tal, e a viúva, para resolver o problema. Quando chegamos lá, disse, olha, consta aqui que o velho deixou essa cuscuzeira, deixou essas 5 colheres de sopa, e são 6 filhos. Agora, para dividir essas colheres de sopa, que vai ser difícil.
porque só tem 5 colheres. Para quebrar uma pelo meio não pode. Aí chamei o oficial de justiça, ô fulano, vem cá, Lulu. O apelido do oficial era Lulu, Luiz. Ô Lulu, vem cá, Lulu veio. E por favor, Lulu, eu tirei do bolso a quantia, me compra ali na loja do seu fulano ali, eu conhecia todo mundo, compra a loja ali do seu fulano uma colher dessa, leva para mostrar a ele. Aí foi lá parece brincadeira isso. Aí ele foi lá na loja, comprou, veio, eu completei as 6. Aí dei a cada um uma colher de sopa. E a cuscuzeira se arranjasse lá para fazer o cuscuz e dividir em casa. Até parece brincadeira isso, quando eu conto e me lembro disso. Então houve esse caso interessante, e pitoresco, digno de um livro de causos, né? E o outro interessante, esse foi duro. Um prefeito de uma cidade aqui, que eu não vou nominar o nome dele agora, do sertão, todos os prefeitos, todas as autoridades se dão umas com as outras, né? Quais são as autoridades do município? Prefeito, juiz, padre, promotor, delegado, prefeito, padre, juiz, promotor. Então, são essas 5 autoridades que comandam a tranquilidade ou o inferno da cidade. Então, numa dessas oportunidades, um prefeito estava resolvendo um caso lá seríssimo de desavença que com certeza ia chegar na minha mão. E o prefeito, com a sua inteligência que deu causa hoje que o Brasil está passando, a corrupção, né? Ficou me esperando quando eu era juiz de Itaipu e era juiz de outra cidade onde aconteceu o caso. E quando eu vinha chegando para cá, para onde eu tinha marcado para ir, não vou dizer, alguém deu a mão para parar, eu parei. Pois não? Ah, senhor, como é que vai, senhor? Tudo bem? Qual é o problema? Eu parei o caso do senhor aqui porque eu queria dar uma ajuda ao senhor. Aí eu falei, olha, o prefeito quer dar uma ajuda ao juiz. Ah, tá bom, então o juiz deve ser coisa muito boa, né? Aí pegou um envelope e deu. Aí eu fiquei assim, deve ser algum bilhete para mim, né? Aí quando eu tirei 10 notas de barão. Alguém pegou o barão aqui? Ninguém de vocês pegou o barão, né? É uma nota desse tamanho de R$1.000 na época. Que o Brasil há muito tempo tirou de circulação. 10 notas de barão era uma boa nota, dava para comprar um carrinho usado. Eu digo, para que é isso aqui? É para dar para alguém, dar alguma coisa lá, de alguma questão? Aí disse, não senhor, eu trouxe de presente para o senhor. Presente para mim? 10 notas de um barão para mim? Mas o senhor não bota gasolina nesse carro? Esse carro é seu? É meu. O senhor não bota gasolina? É para você botar uma gasolinazinha. Mas qual foi a ideia do senhor que o senhor teve para vir me oferecer esse presente? Não, então você sabe, a gente tem umas questãozinhas aí depois, a gente tem conversa, tá? Só para agradar o senhor e tal. Eu olhei para a cara dele, para quê? Para agradar o senhor que vai resolver esse negócio aí. Toma aqui o seu envelope. Recolha-se à cadeia agora, porque eu vou chegar lá na comarca e vou mandar a polícia lhe trazer preso. Então é mais bonito o senhor se entregar. Ele foi, rapaz. Eu fiquei impressionado com isso, com esse homem. Entregou-se e ficou recolhido. Quando eu cheguei na cidade, chamei o escrivão, digo, mandei fulano de tal, prendi neste tanto fulano de tal, mandei ele se recolher à cadeia, não sei se ele vai recolher. Aí o escrivão ficou branco, disse, doutor, o senhor prendeu o homem? Prendi. Doutor, por que foi? Aí contei o escrivão, disse, o senhor ia fazer uma coisa dessa sem ser grave. Pois é, está preso. E eu vou para Maceió, certamente daqui a pouco vão chegar os padrinhos deles para resolver o problema. Você disse, se quiserem conversar comigo, segunda-feira eu estou em Maceió, porque agora é fim de semana, eu não estou trabalhando. Eu tenho direito a passar meu fim de semana onde eu quiser. E todo mundo sabe onde eu estou, porque se tiver alguma habeas corpus, o escrivão liga para mim, tinha telefone já na época, e a gente resolve o problema. Ou eu vou lá, ou o escrivão traz aqui para despachar. Homem preso.
quando é segunda-feira, chega uma comitiva, vereador, tal, só não foi deputado. Vereador, tudo na casa do meu sogro, em Maceió, onde eu ficava nos fins de semana. Aí foi quando eu aceitei ficar na casa do meu sogro, comendo e dormindo. Fim de semana, às vezes, quando eu estava no interior. Não tinha casa na capital. E depois eu fiz o processo, né? Chamei ele publicamente, lá no dia do processo, na abertura do processo, publicamente, eu digo, por que o senhor está aqui, fulano de tal? Ah, porque eu fui com um envelope, com 10 notas de barão, para dar ao senhor de presente, para o senhor resolver um probleminha meu aqui. Eu digo, muito bem, vai dizer isso na frente do pessoal aqui, todinho, viu? E ele disse, eu fiquei com pena dele, porque talvez fosse uma cultura antiga, que ele pensasse que era normal aquilo ali. Porque a ignorância é tão grande que às vezes pode chegar a isso. Que é normal você tendo dinheiro, você ajeita o juiz ou ajeita o delegado e o negócio será resolvido. Eu digo porque depois aconteceu outra comigo interessante. Aí, processo lá, comuniquei ao tribunal e tal, fiz tudo direitinho como devia, depois eu saí da comarca, fui para outro canto, o resultado lá, eu acho que ele não pagou pena nenhuma, não. Ficou disso, né? Depois foi outra. Essa é mais interessante ainda do que essa. Porque essa é de uma pessoa amiga minha, que de vez em quando contava histórias lá de autoridades que resolviam os problemas com o cara fazia de longe assim, e a pessoa já sabia o que era, recebia por baixo e resolvia o problema. Aí essa pessoa teve um problema na justiça, teve um problema com os vizinhos lá, aí fez a queixa, o escrivão anotou, marcou o dia, ela veio. Quando chegou lá, no final da sala, estava lá e fez assim, para mim. Ela que ia me dar o presente. Rapaz, eu olhei assim, digo, meu Deus do céu, é cultura mesmo. Vem cá. Aí veio, perdeu a questão, pagou as custas. Está satisfeita? Perdeu a questão, pagou as custas. Foi embora. Uma das experiências que um homem pode passar de grandeza, de conhecimento da alma humana, de aprendizado da vida. Foi o que eu vivi até esse momento, com meus 80 anos. Aprendizagem de conviver com as criaturas humanas e procurar entendê-las. Não olhar o ser humano como uma coisa qualquer, como muitas autoridades fazem, né? Eu olhava e olho sempre o ser humano com o olho de irmão. Qualquer um de nós aqui, nós somos irmãos. Você na sua profissão, eu na minha, nós somos irmãos. Por isso, tive uma vida muito boa, como autoridade. Passei algumas dificuldades, como eu contei essa, mas eu passei outras piores em momentos políticos, negócio de interesses políticos, de uma facção com outra e tal, até a procura de fazer corrupção e encontrar obstáculo, a tentativa de criar uma situação para dificultar a sua vida, para você sair da área, como eu sofri um atentado em Arapiraca, na minha casa, bala que eu nunca vi tanta. A minha sorte foi o doutor Zé Rubens da Fonseca, que Deus lhe dê muitos anos de vida, está vivo aqui em Itaquidarca, doutor Zé Rubens, prazer, todo mandando um abraço. O doutor Zé Rubens estava na delegacia e um morador meu, eu morava num sítio afastado da cidade, eu sempre gostei disso, gostei de morar assim como eu estou aqui, morar nesse sítio. E os camaradas foram lá, tinha uns carneiros lá, eu acho que foram para lá, amando, para me fazer medo, para eu correr da Arapiraca, né? Porque tinha um cidadão lá que era deputado, famoso, fazia tudo o que queria, com quem queria, tudo dele dava certo. E o resultado é que eu passei essa dificuldade. A Tribuna de Alagoas, que ainda hoje existe, na época não era dos jornalistas, como é hoje, o Sindicato dos Jornalistas. Era de um
um político da época chamado Canuto, que era senador da República, daqui do Pilar. Esse jornal era dele, dizem que era dele. E esse jornal estampou, né? A primeira página. Juiz sofre atentado em Arapiraca. Pela primeira vez eu saí na primeira coluna da primeira página do jornal aqui em Alagoas. Foi isso. Então foi apurado direitinho e tal. E concluiu-se que foram ladrões que entraram lá para querer roubar minhas ovelhas, entre aspas. E ficou por isso mesmo. E eu estou vivo aqui contando a história. Foi o susto maior que eu passei na minha vida. A minha vida em Arapiraca foi uma vida toda voltada para a justiça e para a cultura. Foi um momento em que eu fiz o máximo que pude pela cultura arapiraquense, que é a cultura alagoana, né? E ali eu convidava escritores para lançar os seus livros em Arapiraca. Eu próprio fazia a reunião com Judá Fernandes Lima. Não sei se você conhece o doutor Judá Fernandes Lima, uma das personalidades ímpares de Arapiraca, que merecia uma reportagem dessa, porque é um homem íntegro, um grande médico, não somente porque é meu amigo, mas porque é de alma, é da alma dele ser uma pessoa realmente muito interessante na área médica de Arapiraca. Poucos médicos de Arapiraca podem ter ou tiveram o destaque do doutor Judá Fernandes. Eu ofereço nesse instante um grande abraço ao doutor Judá Fernandes e à sua família toda, a professora, esposa dele, a Aurélia, que hoje é uma pessoa importante lá na política local. Um grande abraço, Aurélia. Muito obrigado por ter lançado aí meu nome na Câmara de Vereadores de Arapiraca, dando o nome de uma rua ao meu pobre nome, a quem agradeço nesse instante, e sei que você talvez não sabia que as pessoas vivas não podem receber homenagens em prédios públicos, mas o seu coração grande, o seu coração que não mede distância nem tamanho, resolveu me homenagear. Então Arapiraca para mim foi um momento também muito bonito na minha vida, porque eu pude exercer a minha profissão com independência, e talvez tenha sido isso, esse atentado que eu sofri, porque eu nunca me submeti a nenhum político, seja lá onde for, do estado de Alagoas. Inclusive o governador que me nomeou, Lameia Filho, que Deus o tenha, está já no paraíso, perdoe seus pecados. E Lameia Filho, quando foi governador, foi o governador que melhorou o soldo, não que nós somos soldados, o salário dos magistrados. Os magistrados melhorou exatamente no governo Lameia Filho, que eu faço esse registro aqui com muita alegria. E digo que se tivesse de ser novamente juiz, o faria exatamente como fiz. E sou frequentador assíduo do Facebook, me relaciono com muita gente, né? Se eu quisesse, eu já tinha uns 200 mil amigos. Aí todo mundo pede amizade, eu não conheço, não vou dar amizade à pessoa que eu não conheço, né? Mas chega assim um monte pedindo amizade. Agora, curtida, a última vez agora, tive 850 curtidas, num pensamento só. E o poema conta a história mais ou menos assim. 2 de fevereiro, festa de Nossa Senhora da Piedade. A rua cheinha de gente e de barracas de palhas. Defronte o grupo escolar Rui Barbosa ficavam as casinhas de refeições. Guisado de boi, pé de moleque, cocada e café de soldado quentinho na hora. E quanto ao cacho de rolete, é 2 tons. Sai daqui, sai dacolá, gente que nem formiga. Gente preta, gente branca, gente escura, gente azul. Tinha gente de toda a diversidade de cor. E mestre João Mendes, trepado no coreto da Praça Doutor Campeiro, gritava para seus pupilos: Vão ver, vá!
e levantando o bastão de regente, rompi o dobrado que espirrava do trombone do gamego Mário em notas desordenadas e confusas. E a batutada feliz, cheirando a óleo de capim, bebia a melodia pelos olhos, pelos ouvidos, engolindo o cisne branco de boca aberta. E no centro da praça, um galpão enfeitado de bandeirinhas abrigava o leilão da Santa. Uma mesa, viam-se caixinhas cheias de ovos, caixas de segredos e plantas de rosca da padaria ideal. E o pregoeiro berrando: haja quem mais dê que receberá o sonãs. Tira um mod de 5.000 réis, é 7 cruzeiros, e quem botou 5 no veneno cheiro. E a festa vai esquentando. E os meus olhos de menino iam guardando maravilhados aqueles quadros que jamais se apagarão da minha lembrança. De repente, lá vem o reizado, o boi chocalhando entre a meninada que, entre gritos e risadas, levantava a poeira do chão, provocando protesto das senhoras mais finas. Que coisa incrível! Guerreiro, chegou agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Uma confusão tremenda. Guerreiro de mistura com a carapeba do mestre João Mendes. E os telegramas apaixonados: alô, alô, menina do vestido de bolinha azul, você é o boto que mais brilha nessa festa. Sem você, a mesma não presta. Assina, você já sabe. E a festa vai esquentando. E logo no outro dia, logo no outro dia, 2 de fevereiro, a festa de Nossa Senhora da Piedade está terminando. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria. A festa acabou, até para o ano, se nós vivos for.